Carreira não é igual receita de bolo. Eu adoraria começar esse vídeo aqui falando que se você seguir o passo a passo que eu vou te falar, você vai conseguir chegar em qualquer lugar na sua carreira, em qualquer empresa, com salários altos, etc, etc. Mas eu estaria mentindo. A gente sabe que quando a gente fala de carreira, não existe uma receita de bolo, não existe um passo a passo, e cada carreira ela tem a sua individualidade. Então, nesse vídeo aqui, eu vou te contar algumas coisas que eu fiz para montar um processo ali de desenvolvimento de carreira na tecnologia, né? E como que eu criei esse plano de desenvolvimento. E aí eu quero que você use esse vídeo como uma caixa de ferramentas. Veja do que eu vou falar aqui, o que faz sentido para você adotar na sua vida e o que você pode ignorar porque não faz sentido adotar nesse momento, tá bom? Então aqui, como eu disse, são algumas ideias, algumas coisas que eu fiz que podem te ajudar. Então vamos lá. Quando a gente fala de plano de desenvolvimento de carreira, eu estou indo um pouco além daquela ideia de plano de desenvolvimento de carreira de empresa, que basicamente é, você tem que ter habilidade X, Y, Z para você conseguir um salário melhor. Basicamente é isso, né? E subir na hierarquia da empresa. Quando eu falo de plano de desenvolvimento de carreira, eu penso mais no meu eu individual mesmo, de aonde eu quero chegar como profissional. Isso considera-se onde eu quero chegar daqui 3 a 5 anos. Eu não penso muito além disso, porque eu acho que fica muito difícil da gente mensurar. Então, primeiro de tudo, aonde eu quero chegar como profissional daqui a 3 a 5 anos? A partir disso, eu consigo tirar duas grandes perguntas aí que são muito importantes, inclusive uma delas me fez trocar de emprego, que é, se você já trabalha na área, primeiro, você está feliz trabalhando aonde você está? Se sim, segundo ponto, ou se não também, né? No lugar que você está trabalhando, você consegue aplicar as habilidades, ou pelo menos você está num lugar onde vai te permitir chegar aonde você quer como profissional? Então você idealizou ali um profissional que você quer ser daqui 3 a 5 anos. O lugar que você está hoje, ele vai te possibilitar chegar nesse lugar aqui? Ou pelo menos ele vai te possibilitar avançar para chegar nisso? Porque às vezes o emprego que você tá é só uma escadinha para o próximo nível. E tá tudo certo também. Mas às vezes o emprego que você tá não faz o menor sentido com onde você quer chegar. E aí talvez seja a hora de reavaliar. Foi o que eu fiz e foi assim que eu tomei a decisão de trocar de emprego, buscar outro emprego que me aproximasse mais de onde eu queria chegar. Então, para vocês entenderem, aonde eu quero chegar daqui a 3 a 5 anos? Eu quero chegar como engenheira de software sênior. Para isso, eu precisei tomar a decisão de ir para uma outra empresa. Por quê? Porque a empresa que eu estou trabalhando agora, que foi a que eu troquei recentemente, eu sou engenheira de software. Então, eu estou mais perto de ser sênior do que na outra empresa que eu era desenvolvedora full stack e eu trabalhava basicamente com Ruby. Então, isso foi fundamental para eu saber se o lugar que eu estava, ele ia me possibilitar chegar onde eu queria e onde eu queria, né? Quem eu queria ser daqui 3 a 5 anos, tá bom? A partir de onde você quer chegar, você consegue ter uma noção, né? Tanto de onde você está agora e também das habilidades que você precisa ter para chegar onde você quer chegar. Se você mira um cargo específico na tecnologia e não sabe quais são as habilidades ali que precisa ter, eu recomendo fortemente que você abra o LinkedIn e pesquise vagas que são de acordo com onde você quer chegar. Então, por exemplo, você quer ser engenheiro de software sênior. Então, eu abri o LinkedIn e eu pesquisei as vagas que tinham abertas para engenheiro de software sênior. E a partir daquilo ali eu comparei várias vagas e vi o que as vagas tinham em comum, tanto de hard skill quanto de soft skill. E aí entra o nosso segundo ponto, que é o ponto de autoavaliação, que foi onde eu sentei, olhei as vagas que tinha, coloquei todas as habilidades que essas vagas pediam e que tinham ali alguma coisa em comum entre elas, tanto de soft skill quanto de hard skill. E aí eu fiz uma autoavaliação. Então eu peguei e olhei, tá, essas são as habilidades, tinha uma lista ali de habilidades que eu tinha colocado que eu precisava ter para ser engenheira de software sênior. Quais eram as habilidades que eu já tinha? Quais eram as habilidades que eu já tinha, mas eu precisava melhorar? E quais eram as habilidades que eu não tinha ainda, os conhecimentos que eu não tinha ainda? A partir disso, fica muito mais fácil você visualizar
o seu plano de estudo, o seu plano de desenvolvimento. Porque você vai identificar quais são as lacunas ali de conhecimento que te faltam para você chegar onde você quer. Então, eu acho que esse é o principal ponto, é você ser muito honesto nessa autoavaliação. Você conhece muito daquele conhecimento, você conhece médio e precisa melhorar ele, ou você não conhece nada e precisa correr atrás disso. Então, faça essa autoavaliação de acordo com as habilidades, porque isso vai te dar uma pista muito grande de como você vai montar o seu plano de desenvolvimento, tá bom? E aí, como que a gente vai, depois que a gente tem essas habilidades ali bem definidas, como que a gente vai atacar primeiro o quê? Né? A gente precisa colocar uma ordem de prioridade nas coisas, porque pode ser que você esteja num ponto que aonde você quer chegar está muito distante com o seu eu atual. Então você precisa ter muitas habilidades ali e correr atrás de muita coisa. Para não sobrecarregar, uma dica que eu recomendo muito é vocês conhecerem essa matriz que está aparecendo aqui na tela. Essa matriz, ela tem um nome complicado, matriz de Eisenhower, eu acho que é assim que se pronuncia, não faço ideia. Mas essa matriz, ela nos ajuda a identificar quais são os pontos que são urgentes e quais pontos não são urgentes. Eu explico um pouquinho mais sobre isso, eu vou deixar uma explicação muito melhor que eu poderia dar aqui nesse vídeo, na descrição do vídeo, tá bom? Então, vocês vão na descrição, vocês vão utilizar essa matriz aí para organizar o estudo de vocês, para vocês conseguirem ver o que é mais urgente e mais imediato que você precisa atacar primeiro e o que pode ser deixado para um pouco mais para frente, né? Um pouco depois. Então, é importante a gente ter essa noção de priorização, porque não dá para atacar tudo. Não dá pra gente querer estudar tudo, sobre tudo, porque, igual eu falei, pode ser que o seu ponto onde você quer chegar esteja muito distante do seu ponto atual. Então, se você colocar muita coisa para estudar agora, você vai ficar sobrecarregado. E aí, talvez você desista no próximo mês. Então, a gente não quer que isso aconteça. E aí, vamos lá. Para o plano de desenvolvimento de carreira, a gente já tem os pontos ali que são mais urgentes, que precisam ser atacados. Eu gosto de seguir uma linha, e aí isso foi uma coisa que me deu um clique há uns meses atrás, né? Eu, inclusive, contei no outro vídeo que a questão de ter ficado muito para trás no sentido da minha zona de segurança ter ficado muito para frente e eu tinha ficado muito numa zona de conforto, estudando só aquilo que cabia dentro do meu contexto muito específico. E aí uma coisa que me surgiu, que faz muito sentido, é montar um plano de carreira baseado na carreira em T. Para quem não conhece a carreira em T, ela é literalmente um T, onde a parte de cima, né, a parte horizontal, ela diz respeito às habilidades que você tem, os conhecimentos que você tem, que são superficiais, mas que são de várias áreas. Então, basicamente, o que a carreira em T fala? Você é especialista, então essa aqui é a linha do especialista, você é especialista em uma área específica, em um nicho específico da tecnologia. Por exemplo, o meu que eu escolhi é engenharia de software, mas o seu pode ser qualquer outra coisa, pode ser analista de dados, pode ser cientista de dados, pode ser parte de IA, pode ser qualquer coisa. Mas você tem que ter um nicho aqui específico, mas você não pode ficar só nesse nicho específico, que foi um erro que eu cometi há um tempo atrás, que é ficar só no Ruby, o tempo inteiro no Ruby. Porque, né, Ruby engenharia de software, porque eu me perdi um pouco nesses conhecimentos superficiais, que é aquilo que todo mundo fala de acompanhar as tendências de mercado. Isso aqui é a melhor forma de você conseguir manter uma carreira saudável com os estudos e conseguir se manter atualizado das coisas do mercado. Por quê? Porque nessa parte aqui você vai buscar os conhecimentos superficiais de vários assuntos, mas superficiais, que vão te dar essa noção do que tá fora da sua bolha. Então, eu, por exemplo, hoje sou engenheira de software. Eu busco muito atacar essa linha aqui, mas eu não deixo essa de conhecimentos gerais para trás mais. Por quê? Porque eu aprendi lá atrás que se eu ficar só aqui, eu vou me perder e quando eu precisar sair para a superfície e olhar o que está à minha volta, eu não vou entender nada. Então, a parte de ser especialista em um nicho, mas com conhecimentos superficiais em várias áreas, é muito importante. Então, eu gosto de fazer isso para o meu plano de estudo. Então, vamos lá, recapitulando. Montei um plano de estudo para ser engenheiro de software. Tem várias habilidades na engenharia de software que eu preciso correr atrás. Mas eu não posso focar só na engenharia de software, certo? Porque senão eu vou ficar meio fora ali, quando eu precisar olhar para fora do mercado, não vou ter noção do que está sendo falado. Então, você vai atacar primeiro a parte que você tem um nicho, né? O seu nicho, por exemplo, no meu caso, é a engenharia de software. Eu vou atacar isso aqui com todas as minhas forças.
mas eu vou também ficar dando uma olhadinha ali em outros conhecimentos. Esses conhecimentos, no meu caso, podem ser linguagem de programação, podem ser frameworks, podem ser ferramentas, pode ser muitas coisas. Pode ser até tendências mesmo, como inteligência artificial, algumas áreas aí de análise de dados, pode ser esses conhecimentos superficiais, porque é importante você como profissional, principalmente quando a gente fala de construir uma carreira onde você quer chegar no nível sênior, por exemplo, você ter conhecimentos superficiais de várias áreas, porque quando você começa a subir nessa hierarquia aí, começa a chegar em sênior, ou vai para uma área de arquitetura depois, ou para a área de gestão, você precisa ser interdisciplinar. E você consegue essa habilidade interdisciplinar justamente observando essa parte da visão superficial de várias áreas, tá bom? Então, eu gosto sempre de montar, seguir nessa ideia. Tenho conhecimentos e vou estudar alguns conhecimentos superficiais em várias áreas. Não vou me aprofundar nisso, porque o meu foco é nesse daqui, é onde eu escolhi chegar daqui 5 anos. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Então, vamos lá. Algumas dicas que eu anotei aqui que são muito importantes e que eu não posso deixar de passar para vocês. Depois que a gente tem esse plano de desenvolvimento, tá na hora de fato da gente começar a estudar, certo? Eu sempre gostei, e é uma coisa que eu levo comigo desde a época do ensino médio ali, eu sempre gostei de estudar pouco, mas todos os dias. Às vezes a gente tem uma rotina muito corrida e a gente prefere deixar tudo para o final de semana. Às vezes você fala, não, no sábado eu vou chegar e vou estudar tudo. E aí você pode ficar muito sobrecarregado e começar a odiar o seu sábado. Então, para evitar isso, eu gosto de fazer pequenos blocos de estudo. Nem que você tenha meia hora só por dia, já é o suficiente para você estudar e ter um bom aprendizado ali durante aquele momento. Então, prefira dividir as suas coisas em blocos menores. Isso vale tanto para tempo de estudo, mas também o que você vai estudar. Então, beleza, eu quero ser engenheiro de software sênior. Eu não vou colocar no meu plano de desenvolvimento que eu tenho que estudar engenharia de software, porque isso não é palpável, concorda? Você não sabe exatamente o que você precisa estudar. Se você colocar na sua agenda todos os dias, estudar engenharia de software, ou, por exemplo, estudar programação, a programação tem N coisas para a gente estudar. O que você vai estudar naquele dia específico? Então, tenha uma visão de a sua tarefa que é grande, quebre ela em tarefas menores. Então, por exemplo, se você na sua autoavaliação, você percebeu que na programação você precisa melhorar o conhecimento de estruturas de dados, a gente sabe que tem N estruturas de dados. Então, não coloque lá, vou estudar programação ou vou estudar estruturas de dados. Coloca, na segunda-feira eu vou estudar a estrutura de dados tal. Na terça eu vou estudar a estrutura de dados Y, na outra Z. E aí eu vou fazendo isso ao longo do tempo. Por quê? Você vai ter uma percepção de o quanto você está avançando. E isso é muito importante quando a gente fala de desenvolvimento, porque a gente precisa ter essa noção de o que você sabia um mês atrás e quais são as coisas novas que você sabe esse mês. Você precisa ter esse mapeamento da sua evolução. Porque senão parece que se você colocar, por exemplo, só estou estudando programação, parece que você está o tempo inteiro ali patinando no mesmo lugar. Porque a programação tem muita coisa para aprender. Então, eu acho que isso é muito interessante para a gente mudar um pouco essa percepção e conseguir ver evolução na gente, certo? E aí isso vale tanto para quebrar as metas em objetivos menores, mas também vale para estudar em blocos menores do que deixar para um dia só estudar um monte de coisa. Aí entra um outro ponto. Eduardo, eu só tenho meia hora do dia. Estude meia hora todos os dias. É melhor do que você pegar um final de semana e ficar lá enfurnado no quarto estudando o final de semana inteiro. E faça essa meia hora valer muito a pena. Tira o celular que vai te distrair. Se você, assim como eu, tem um computador ali que é recheado de jogo para jogar, desliga. Tira Steam, tira tudo que pode ser, que esteja ali online, que pode te distrair durante esse momento. Se você tem pouco tempo de estudo por dia, nem que seja 15 minutos, meia hora, tira as distrações para você conseguir fazer esse tempo 100% focado, porque isso vai fazer diferença. Não acho que a diferença vai ser só naquelas 5 horas do seu sábado que você passa estudando. Às vezes, a meia hora por dia faz muito mais diferença, desde que você faça isso focado. Então, tire as distrações. Se precisar, coloca aplicativos no celular que bloqueiam o celular. Se não me engano, tem um que chama Forest, que é uma arvorezinha que você vai, toda vez que você
fica um tempo sem, né, que você coloca no cronômetro ali, você consegue cumprir aquilo, uma árvorezinha nasce no seu jardim, então é bem legal assim a dinâmica do aplicativo. Tem outros aplicativos também, o próprio celular, né, o iPhone principalmente ali, eu sei que tem uma função que você consegue bloquear os aplicativos por um tempo. Então use isso ao seu favor, porque é muito fácil a gente se pegar estudando e de repente a gente tá aqui, ó, scrollando Reels e a gente perdeu meia hora ali e nem percebeu. E aí, um outro ponto que eu acho que também é muito importante, aí pode soar um pouco coach, assim, mas que de fato fez muita diferença quando eu comecei a aplicar, que é ter uma rotina de estudos que não atrapalhe o seu sono. Eu sei que principalmente para quem está fazendo transição de carreira ou quem tem filho, isso pode ser uma missão e tanto, porque a gente sabe que filhos exigem muita atenção. E aí isso pode ser um pouco difícil para você e você vai ter que arrumar uma forma de encaixar melhor na sua rotina. Mas se você não tem filho, se você mora às vezes sozinho ou com seus pais ou alguma coisa do tipo, se esforce para manter uma rotina de sono que seja saudável. Não ache que a solução da sua vida vai ser ficar a madrugada fora estudando. Sabe aquela ideia de eu não estudei para a prova e aí a prova chegou e aí um dia antes eu vou virar a noite estudando? Essa é a pior coisa que você pode fazer. Isso vale tanto para a prova quanto para estudos a longo prazo. Durante o sono, quando a gente tem ali as 7, 8 horas de sono por dia, é onde a gente forma a memória. Então imagina, se você está sacrificando horas de sono para ficar estudando, você está anulando basicamente, está fazendo um esforço à toa, está andando, não está saindo do lugar. Porque é durante o sono que você vai criar a memória daquilo que você estudou. Então é muito importante que você priorize o sono. Além disso, além de dormir bem, você também precisa ter um tempo tanto para lazer quanto para atividade física. Pode parecer que não, mas sair do quarto, desligar o computador e caminhar, nem que seja 15 minutinhos, é muito bom para a cabeça. Eu gosto, por exemplo, quando é um dia muito cheio, e aí vai uma dica para quem trabalha, que se você tem essa parte depois do trabalho até a noite ali, principalmente para quem trabalha home office, né? Tô falando uma realidade que é a minha, que eu trabalho home office e termino de trabalhar às 5 da tarde. Só que tem dia que eu fiquei moendo meu cérebro até às 5 da tarde chegar. E aí eu não vou conseguir começar o estudo às 5 da tarde, porque eu tô com a cabeça lotada de coisa. Então o que normalmente eu faço? Ou eu vou fazer uma caminhada, ou eu sento no sofá e fico à toa, pelo menos uns 15 minutos, sem mexer no celular, sem nada, para dar um tempo do cérebro dar uma descansada. Então, a atividade física, ela pode, né, o momento de lazer, ele pode ser usado para isso também, para você dar aquela desligada na mente, uma descansada e depois voltar para os estudos. Ou às vezes também, se você fica mais horas estudando, faça uma pausa ali, dá uma caminhada pela casa, sai para passear com o seu cachorro, qualquer coisa do tipo, porque isso ajuda bastante. Então, ter esses pontos aí de atenção com a sua saúde mesmo é muito importante, principalmente quando a gente fala de carreira a longo prazo. A gente não quer desistir no primeiro mês, certo? Então é melhor a gente ser consistente, cuidar do nosso corpo, da nossa cabeça e do nosso corpo ali, dormir bem pra gente conseguir manter isso por muitos anos, né? Manter isso consistente por muitos anos e não quebrar no primeiro mês. Um outro ponto também pra gente fechar aqui é a questão da revisão. Durante os estudos, coloque um tempo de revisão, porque tem muita gente que tem essa queixa, né? Às vezes lê um livro técnico, por exemplo, ou até um livro de história, assim, ou um livro de autodesenvolvimento, e fala, Eduardo, eu não consigo gravar o que eu estudo. Eu estudo e aí no dia seguinte eu já não lembro mais nada que eu aprendi. E muitas vezes não é problema de memória ou algo do tipo. Muitas vezes é porque você não está voltando naquele assunto. A gente precisa ter essas revisões regulares para a gente gravar o assunto cada vez mais. Então não adianta estudar um assunto num dia e nunca mais revisitar ele. Tenha em mente durante o seu plano de desenvolvimento que você precisa ter um tempo ali para revisitar as coisas que você já aprendeu, para gravar elas. Existe uma coisa chamada curva do esquecimento. A curva do esquecimento, ela fala justamente sobre isso, tá aparecendo na tela para vocês. Ela fala que as revisões periódicas, elas vão ajudar e muito você a gravar o seu conhecimento. Porque se você estuda em um dia,
e você tá ali 100% lembrando de 100% das coisas, e você nunca mais revisitar aquilo, você pode ver que no gráfico a curva de esquecimento vai lá para baixo, ou seja, você vai esquecer quase tudo que você aprendeu. Se você faz essas revisões periódicas, você consegue manter no seu cérebro aquilo ali por mais tempo, né? Você consegue gravar mais coisa por mais tempo. É a mesma ideia da programação quando a gente fala de colocar em prática o que aprendeu e repetir aquilo várias vezes. Por que muitas vezes a gente, no começo da programação, né, tá aprendendo uma linguagem nova, a gente tem que ficar sempre voltando no conceito ali para fazer alguma coisa no código. E aí passam uns anos e aquilo já está automático para você. Mas por quê? Porque você revisitou aquilo tantas vezes e você repetiu aquilo tantas vezes que o seu cérebro gravou. Então, com qualquer estudo, a ideia é a mesma. Sempre revisite o conteúdo para você conseguir manter essa curva de esquecimento mínima possível, né? Esquecer o menos possível, gravar o máximo que você conseguir. Então, essas revisões elas têm que estar planejadas aí no seu plano de estudo também, de desenvolvimento, para você conseguir aproveitar de fato o que você anda estudando, beleza? E eu acho que basicamente pro vídeo de hoje é isso, para não alongar mais e colocar mais coisa na cabeça de vocês. Se ficou alguma coisa que talvez você ache que seja muito útil para as pessoas que estão aí nesse plano de desenvolvimento, querem montar um plano aí, deixa nos comentários, que isso sempre ajuda muita gente. E se ficou alguma dúvida ou você tem alguma sugestão também, deixa aqui nos comentários que eu te ajudo nesse processo. E eu espero que o vídeo tenha sido útil para você. A gente se vê no próximo. Um beijo e até lá!